Olá, varejista! Eu sou Luiz Cláudio Melo, especialista em gestão de negócios do varejo. Estamos prontos para mais um episódio especial do nosso podcast. Este é especialmente dedicado a vocês, empresários, gestores e apaixonados pelo varejo. E é um imenso prazer tê-los aqui conosco. Hoje estou acompanhado mais uma vez aqui do meu sócio e amigo Renato Avó, que estará conosco ao longo de toda a nossa conversa. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Luiz? Olá, amiga varejista, amigo varejista. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do 360 Varejo Cast. E um lembrete importante, esse podcast é produzido pela 360 Varejo Consultores Associados. Nós acreditamos fortemente no poder do varejo e na importância que esse setor tem para o país. E assim sendo, como consultores, nós temos apoiado na transformação das empresas varejistas, sempre com foco nas pessoas, nas melhores práticas de gestão e do uso do poder da tecnologia para tornar a empresa mais eficiente e clientes mais engajados com as marcas. Nós acreditamos que qualquer empresa, independente do seu segmento, tamanho, é capaz de adotar as melhores práticas utilizadas pelas grandes empresas no Brasil ou no mundo. Muito legal, pessoal. Vamos começar nosso episódio. Hoje nós temos um convidado super especial, um convidado com muita bagagem, muito conteúdo. Esse profissional, ele atua há mais de 25 anos no setor de franquias. Ele é um profissional sênior, um profissional que atuou para os processos de expansão de grandes marcas no setor de franquia, entre eles o Grupo Arezzo, o Grupo Boticário, e atualmente ele é head de expansão do Grupo Rossetti para as marcas Valizern, Companhia Marítima e Body for Shore. Estamos falando do Fábio Figueiredo. Grande prazer estar aqui conosco, Fábio. Faz tempo que a gente estava tentando marcar esse bate-papo com você, né, Fábio? Faz tempo, Luiz. Renato, obrigado pelo convite, uma oportunidade ímpar, né, de conversar do que a gente gosta, da nossa agenda do dia a dia, o que nos motiva, né? E isso me traz aqui com uma alegria enorme. Encontrar vocês dois no momento desse é muito legal. Legal, Então, muito legal. bom. Espero muito que a bom. gente consiga expor um conteúdo bem bacana aí para quem estiver nos vendo. É como você falou, né, Fábio? Aquilo que a gente adora, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente faz todos os dias acaba virando não uma obrigação, né? Vira um prazer, e poder compartilhar um pouquinho dessa sua experiência para a gente vai ser muito valioso. Ô, Fábio, para a gente começar aqui, a gente teve agora, semana passada, né, um grande evento, o maior evento do Brasil e talvez um dos maiores eventos do mundo do setor de franquia, que é o ABF Franchising, né? Exato. Nós tivemos lá a presença valiosa de palestrantes, nós tivemos grandes franquias, né, fazendo a sua apresentação em instantes, e a gente percebe que ano a ano como vem ganhando corpo, né, essa feira, e quanto existe de aderência em termos de pessoas frequentando os estandes, né? Conta um pouquinho do que você viu, você como partícipe, né, você lá representando marcas, conta um pouquinho da tua percepção desse evento, o que você traz aí para a gente de informação interessante. O ABF Franchise Expo é um evento nacional, acontece anualmente. É a semana inteira, então tem uma parte da semana que ela inicia com um congresso, com palestras de diversos assuntos, diversos temas, que explora tecnologia, explora multifranqueados, explora o desenvolvimento do setor, e com participação de palestrantes incríveis, criadores de negócios, gente do mundo político que contribui e muito para o desenvolvimento do setor, e que culmina com os 4 dias de feira. A feira ela é considerada hoje a maior do mundo, já de uns anos para cá. Ela ocupa 2 pavilhões no Expo Center Norte, que não é pouco, e estava 100% locada. A gente tem uma participação intensa há vários anos e 100% locada, com franquias de serviço, de produto, de beleza, de educação. Né? De alimentação. Exatamente. E além do serviço que engloba. São milhares de pessoas durante esses 4 dias e com um número absurdo de visitantes. E eu estou há bastante tempo nesse negócio, eu nunca vi tanta gente no evento como esse ano. Foi muito
promissor. E Fábio, assim, né, é interessante esse comentário que você fez, e a gente teve lá presencialmente acompanhando as palestras, estivemos visitando lá o seu stand, e a gente apenas confirma o que você está dizendo, e basta a gente olhar também nos últimos anos. Eu pedi para a produção compartilhar o primeiro... A nossa primeira imagem. Nossa aqui, primeira né? imagem. Para você que está ouvindo, a gente está trazendo aqui um gráfico que mostra os últimos trimestres, desde 2018, né, Fábio? A gente percebe o potencial do franchising no Brasil, o quanto ele cresce a grandes taxas, sempre a taxas robustas, muito acima do PIB no Brasil, não é isso, Fábio? É isso. A ABF ela vem se remodelando e se reconstruindo, se reafirmando a cada ano. É uma sequência e uma sucessão muito bem sucedida na gestão do negócio e que trouxe um modelo de franquia que foi importado de outro país e de outra região do mundo para uma profissionalização num nível pouco visto no mundo e por onde quer que você vá. A gente tem muita tecnologia, tem muita formatação do negócio e isso tem muito a ver, esses números, com o baixo nível de mortalidade das empresas. Quando você compara as empresas de iniciativa privada com as empresas de franquia, o índice de mortalidade é brutalmente maior na iniciativa privada. Pelo que as franquias apresentam de suporte, de estrutura, pela transferência de know-how, e que é o que motiva a ABF a fazer um trabalho super profissional. Tenho participação ativa no dia a dia da ABF, entendendo tudo o que acontece nesse mundo, e esse resultado não é surpreendente. Ele é muito legal e por isso que o mercado cresce cada vez mais com muitos entrantes Renato, ano a ano. Observa os últimos 4 trimestres. Crescimento de 2 dígitos. 2 né? dígitos, né? 2 dígitos. Uhum. E isso mostra, Fábio, uma maturidade crescente do mercado, do segmento, tanto do lado da franqueadora quanto do lado do franqueado. Isso. Ao longo dos teus mais de 20 anos em vários grupos 20 de e franquia, tantos. a gente fica no mais de 20, viu, Isso. Fábio? A gente não arrisca o 25, não. A gente fica no mais de 20, aí já tá completo. Tá. Essa maturidade do mercado, ao longo desses 20 anos, ela foi maior por parte da franqueadora, de uma ABF, como você está falando, ou por parte dos franqueados? Eu imagino que há 20 e poucos anos atrás, aparecia muito aventureiro para comprar franquia ou muito aventureiro para franquear o seu próprio negócio, eu imagino. Ainda tem. Tá. Ainda tem, mas hoje para uma empresa ser afiliada à ABF, tem um processo absolutamente consolidado e muito sério. E você passa por quase uma prova. Você tem uma demanda, uma entrega. Uma validação. Isso, né? então, Tá. e demora alguns meses esse processo de aprovação e não é pagar uma taxa e estar afiliado. Você tem que entregar o que você promete. Você tem que, a sua circular de oferta de franquia, que é a famosa COF, é submetida à avaliação da área jurídica da ABF, para ver se atende. É um dos principais instrumentos, né? O principal é o documento inicial e é um documento obrigatório. Né? E se não tiver a validação do jurídico da ABF, você não está homologado como franqueador com o selo, né, chancelado pela ABF. Tá. Então, é um trabalho seríssimo, mas os aventureiros continuam. Sim. Ano após ano aparecem, tanto como franqueadores, como entrantes e investidores. Não basta ter grana, essa fase passou, todo mundo em algum momento caiu nessa tentação. Tá. Vamos inchar a rede e depois a gente saneia. Hoje custa muito caro isso, não dá. Então você tem que ter um crescimento ordenado, progressivo, mas muito responsável. Sim. Senão a conta chega rápido. Produção, pode passar o próximo a imagem, por favor? Exatamente para essa mortandade de empresas ser tão significativamente menor do que a mortalidade dos empreendimentos da iniciativa privada em geral, né, Fábio? E o interessante, né? A gente o índice que vale a pesquisa. A gente vem numa sequência de 4 trimestres com crescimento de 2 dígitos. Impressionante. Assim, a adesão, né? É aquilo que você falou. Hoje em dia as marcas estão cada vez mais maduras, a adesão aumenta e a gente tem projeções, né? Trazendo já para o ano de 2023, também de novo com crescimento de 2 dígitos. Né? Então, a gente tem aumento de faturamento, aumento do número de operações, aumento de empregos, aumento do número de redes, inclusive, ou seja, mostra novas redes entrando, né, no sistema, o que confirma tudo que a gente vem dizendo aqui. Né? Agora, tem algumas questões que a gente gostaria de explorar, principalmente para quem tem interesse, né, em entrar numa franquia,
ou para quem tem franquia e sente algumas dificuldades do ponto de vista de gestão, a gente queria explorar muito esse tema, o tema da gestão. Então, nós temos dois lados da moeda. O lado de quem é franqueador, né, que tem, obviamente, todo um projeto que se sustenta e de apoio ao franqueado, e você também tem o lado do franqueado. Eu queria que você comentasse, Fábio, um pouco desse suporte, né, o suporte de quem é franqueador, que é o seu caso. Qual é o nível de suporte que é necessário dar para que o franqueado seja um franqueado de sucesso? Primeiro ponto é a responsabilidade do franqueador em não aceitar qualquer interessado. Porque não adianta você ser capitalizado, você ser um empresário, você ter um nível de ensino excelente, isso não te transforma num franqueado de sucesso. Olhando no papel aqui do lado de cada mesa como franqueador. Isso não basta. Porque precisa de dedicação. Muita gente que é muito bem sucedido como executivo de negócios e tudo mais, na hora que tem que administrar um negócio inteiro de ponta a ponta sozinho, o nível de responsabilidade é outro. Não é maior nem melhor, nem maior nem menor, mas ele é muito mais intenso. Você não consegue mandar um e-mail para alguém e transferir o problema. Você tem que tratar de todos os aspectos do seu negócio. Então, você é comprador, você é vendedor, você é manutenção, você é RH, você é contabilidade. Você é gerente, você é tudo ao mesmo tempo. E a gente está falando aí da primeira operação, o entrante. Então, começa pela responsabilidade do franqueador. Não pode entrar qualquer um. Tem que ter um critério muito claro de avaliação e considerando que a gente tem um Brasil gigante. Então, o cara que tem um perfil X no Sul não é o mesmo perfil do cara do Nordeste. O grau de resiliência ele pode ser maior ou menor. Então, assim, é bastante abrangente, dá para a gente fazer. E é um processo seletivo que dura, em média, quanto tempo? Não, ele é muito rápido for levado a sério. Porque você faz a aprovação de cadastro e crédito, aí você faz a aprovação de perfil, você faz uma sequência de entrevistas com as áreas da sua empresa. Então, a área comercial da sua empresa tem que ter uma reunião objetiva para falar de negócios. Tem a questão jurídica, que são as avaliações dos instrumentos. O marketing, o que o franqueador espera da atuação de marketing da marca no marketing local. O franqueador vai trabalhar o marketing institucional. Então, é um processo que não pode demorar mais do que uma semana, porque você demora de 60 a 90 dias para iniciar o processo e inaugurar uma loja. E 60 a 90 dias é um trimestre que a gente pensa no trimestre superado, mas pode ser um trimestre perdido. Sim. Então, os processos têm que ser muito rápidos, porque tem negociação de ponto comercial, seja lá onde for, e aí eu estou falando da minha área, que é uma franquia de produto, tem projeto, implantação e uma série de outras demandas. Você tem lá um cronograma gigante de ações que você tem para estar inaugurando uma operação franqueada, seja ela qual for. Legal. E nós preparamos uma sequência, né, Fábio, aqui para apresentar para quem está nos vendo e a gente vai traduzir para quem nos está nos ouvindo. Né? Exatamente. Nós preparamos aqui uma sequência de ações, né, uma sequência muito lógica do ponto de vista do franqueador. Produção, você poderia colocar o próximo slide, por favor? Que ele é uma síntese, né, daquilo que cabe ao franqueador, né, e também sob a ótica de quem vai escolher uma franquia, né? Ou seja, quem vai escolher uma franquia, ele precisa estar amparado em uma série de processos seletivos do lado dele também. Exato. Né? Perfeito. Queria que você comentasse um pouquinho disso que faz ser uma marca diferente em relação à outra, e como o franqueador e como o franqueado precisam se autoavaliar dentro desse processo. Eu vou começar pelo franqueado, né? Porque o franqueado, da mesma forma que eu avalio um candidato a ser franqueado, o franqueado tem que avaliar o franqueador. É um processo de mão dupla, né? Mão dupla. Tem que avaliar, tem que saber quem é, né? Tem que saber a que se propõe. Né? História. Histórico. É importantíssimo conversar com franqueados da rede. Né? Eu trabalhei com um cara fantástico, né? Foi meu líder por um bom período, e ele dizia que o livro do sucesso dele tinha uma página assim: meu franqueado ganha dinheiro. Só que você tem o como transformar isso em sucesso. Né? Então, o franqueado, avalie. Né? Avalie o seu franqueador de ponta a ponta, saiba quem ele é. Independente se ele produz o produto dele, se ele importa, isso não é isso que interfere. Mas quem de que forma lida com todos os processos durante a gestão do negócio, que tipo de suporte oferece para o franqueado, se abandona o suporte no meio do período. Né? Então, é uma pesquisa bem ampla,
nada que precise de um manual, mas que o franqueado ele tem que estabelecer um critério, o que eu quero para minha vida. E tem que, de preferência, ter afinidade com o modelo de negócio dele. Não basta apenas ganhar dinheiro. Tem que ser uma coisa que seja prazerosa. Cada franqueado, cada profissional que vai se dedicar a isso está num momento de vida. Então tem que ser uma análise bem completa. Só fazendo uma média com a casa aqui, tem que ser uma análise 360. Certo. Perfeito, Com certeza, perfeito. com certeza. Tem que fazer sentido, né? Para o Exato, franqueado total. estar dentro da rede de uma determinada marca, seja ela qual for, né? Produto, serviço, Completo. etc. Tem que fazer sentido para a história individual dele, né? Exatamente. Porque você não entra num negócio desse para você ter uma operação, né, e nada mais. Né? Você entra para crescer. A vida da gente está sempre em desenvolvimento. O cara que se acomodou não pode entrar num negócio desse porque ele tem um sócio que vai estar cobrando o tempo inteiro. Então não dá para se acomodar e tem que pensar em crescimento. Porque a gente tem um tamanho de país que permite tamanho de mercado que permite isso. De diversas formas. E se não for você vai ter um concorrente próximo. Um dos papéis do franqueador é não deixar que as redes sofram canibalização. Sim. Mas se você tem a próxima operação num raio X sua, você começa a ter ganho de escala. Sim. Né? Então é importante e também faz parte da avaliação do franqueador. Esse cara vai entrar comigo, ele tem perfil para crescer ou é o cara de uma operação só? Perfeito, tá? perfeito. E aí, se a gente olhar para esse quadro, né, aí é uma avaliação pessoal minha, né, eu como franqueador. Eu vou ser atrativo se eu estiver mais perto, se eu for o mais rápido, se eu for o melhor. Vou repetir, né? Vou tentar não repetir mais. Independente do modelo de negócio que a gente tenha. Com esses 3 pontos iniciais, a gente já cria um atrativo, passa a ser bem atrativo para quem quer investir em franquia. Sim. Tá, o segundo ponto são o modelo do seu negócio, quais os canais que você vai atuar e como você vai tratar a sua expansão. Porque a gente tem canal multimarca, a gente tem hoje tem a internet, tem os marketplaces, tem o varejo multimarcas e vai abrindo. E esses canais têm que se conversar. Sim. Sem, de novo, canibalizar. Exato. Sem de então, novo um atrapalhar ao outro. E dentro, né? dentro desse processo de transformação digital, né, Fábio? Assim, e dentro do capítulo não gerar caminho conflito. sem volta. Exato. Não gerar conflito de canal. O gol é você fazer o seu franqueado vender a sua marca, né? Não você ganhar, dar um bypass no seu franqueado, não é isso? Jamais. Não, jamais, porque o cara é teu sócio e ele você outorga a sua marca pro cara. Sim. Então, se você não respeitar a confiança que o cara te deu, o investimento que ele põe no seu negócio, não é melhor não ter o negócio. Sim. Então, porque ao franquear você cede a responsabilidade de expandir a tua marca. Isso. Né? Para um outro empresário, para um outro empreendedor, etc., que precisa ter uma relação de confiança. E a expansão, se a gente voltar para a franquia, através do modelo de franquia, você tem condição de acelerar bastante a sua expansão, porque você dilui o capital. Né? Então você vai ter capital do investidor, do empreendedor, do franqueado, e você consegue fazer um processo bem acelerado de expansão sem perder o juízo. Sim, consegue atender a característica que você coloca aqui no campo 1 aqui, né? De ser mais rápido, né? Exatamente. Ser um processo rápido. Mas ali eu falo também do mais rápido, assim, você ser mais rápido para atender o seu consumidor. Sim. Então, a loja mais perto questão de atende, acesso, né? A loja mais perto é o acesso à marca, né? Exatamente. O acesso à marca. Você tem que estar acessível em qualquer lugar, você tem que ter, você tem que ser lembrado pelo seu cliente, pelo seu consumidor. Depois a gente vai falar de mercado, concorrência e tendência, né? Então o mercado ele é crescente, né? Então a população vai continuar aumentando, alguns falam em projeções aí até 2040 e pouco a população crescendo, quando vai chegar próximo da estabilização, e a gente tem muita riqueza. A tendência do Brasil e a gente não vai entrar em nenhuma outra seara nisso, é crescimento. Crescimento, expansão demográfica. A gente tem muita área, quem roda o Brasil inteiro, como eu já tive a oportunidade, tem muita área para desenvolvimento. Então tem um mercado gigante. O mundo olha para a gente, não é qualquer lugar que tem 200 milhões de habitantes, né, com uma faixa importante no consumo e uma faixa enorme de gente para entrar
nessa faixa de consumo. E tem franquia para todos os gostos, né? Pra todos. Todas as classes econômicas, para todos os tipos de segmentos. Para todos os modelos. Tem franquia do eu sozinho, aquele cara que você compra uma máquina e você vai trabalhando sozinho. Esse pessoal que limpa sofá na casa dos outros. Então tem de tudo. As micro franquias. Isso é um setor absurdamente crescente e que vem substituindo um pouco a CLT, né? Sim, as pessoas sem dúvida, sem saem. dúvida. Então, a gente tem alguns casos no Brasil de indústrias que foram encerradas com X funcionários, centenas de funcionários, cada um sai com uma máquina e se vira uma unidade de negócio, né? Então, o desenvolvimento se espalhando pelo Brasil é um caminho sem volta. E a franquia ela tem essa qualificação de gerar a capacitação, né, para o micro franqueado, né? Isso, você pega o cara que ele é operacional e você tem o papel de transformar ele no microempresário. Entender como é o modelo de negócio, que ele tem ali um nicho para crescer. E tem famílias hoje no Brasil inteiro que vivem disso e vivem bem. Vou dar um exemplo que eu gosto de falar. Aquele pessoal que limpa vidro no shopping, nas lojas, quase ninguém vê, né? Quando você sai do cinema, no restaurante você vê o pessoal limpando o vidro. Todo shopping tem um cara desse, um shopping com 200 lojas. Essas lojas, pelo menos uma vez por semana, você limpa aquele vidro de 5 metros de altura, que não tem outra forma. É uma economia que a gente não enxerga. É verdade. Né? Então, é dinheiro circulando. Esse cara recebe, esse cara movimenta a economia, ele é um microempreendedor. Ele tem um CNPJ, ele é um microempreendedor. E o cara que está a fim de trabalhar, numa semana ele limpa 100 lojas. Sim. Né? Tem uma conta para isso, eu tenho números para isso, né? Não é o caso aqui, mas é a economia circulando. Sim, né? sim. E esse cara, se ele fosse um funcionário de uma indústria de base, há alguns anos, certamente ele tem uma remuneração melhor agora. E, Fábio, nada como ser dono do seu negócio, né? O sentimento de dono do negócio que se fala muito, né? Você tem que ser o dono do negócio. Cara, não adianta. Você só vai ser dono do negócio quando de fato você for dono do seu negócio, não é verdade? Mas aí, no caso da franquia, o franqueador, ele tem um papel importante de profissionalização. De qualificar, né? De ensinar mesmo, né? Ensinar. A qualificação é ensinar o cara, é o beabá. Nós temos que fazer isso, sua responsabilidade legal é essa, porque é um mundo novo, os caras não sabem que tem que abrir uma microempresa e pagar um imposto. Então, o franqueador tem papel fundamental nisso, é ensino. Sim. Educação de base para o empreendedorismo. Como tem um monte, né, e como você bem falou, né, Fábio? Num país como o nosso, com tantas desigualdades, ainda tem muita gente a acessar o mercado como consumidor, tem muita gente para acessar o mercado como empreendedor, como empreendedora, e a rede de franqueadores, né, a rede de empresas que franquiam o seu negócio, elas têm um papel de educação, que infelizmente, claro, o nosso país tem uma série de deficiências aí, mas a educação vem exatamente de conceitos de base, né, de negócio, conceitos de matemática financeira básica, conceitos de como atender ao cliente, conceitos do que ele pode fazer legalmente, que impostos ele tem que pagar. Responsabilidade jurídica, né? Etc. Deveria estar na formação de base. Na formação de base, mas infelizmente não está. Mas é um país em desenvolvimento, um país com um monte de problema que vai demorar um tempinho. E a gente não vai resolver isso assim, virando chave. Exatamente. Então, empreendedores, continuem. Legal. Vamos na sequência aqui, Fábio. Então, quando você pensa já numa rede instalada, você não pode relaxar, né? Porque o tempo inteiro tem tecnologia. Agora a gente está na fase das fintechs. Né? Então, toda hora te aparece algo novo e você tem que ter um grau importante de maturidade para saber o que vai fazer sentido e quanto você pode investir para dar melhor suporte e ajudar a desenvolver a sua rede. Quanto mais bem sucedido, maior a sua rede, maior a remuneração do seu franqueado. E, obviamente, né, a gente vive disso, maior a remuneração do franqueador. Ganha-ganha. E a roda gira. A gente ganha mais, a gente investe mais, o franqueado se remunera melhor, a gente presta um melhor serviço para o consumidor e volta. Vamos voltar para o 360, né? Eu gostei disso. A gente, até aproveitando um pouquinho desse gancho, Fábio e Renato, nós temos um case interessante de um cliente nosso que é de uma rede de franquias de mini mercados em condomínio. Ele teve a sabedoria de entender que ele deveria concentrar toda a energia dele no core business e algumas coisas que ele não teria condição de gerar
num curto prazo, ele pensou da seguinte forma, em contratar uma consultoria para apoiá-los no processo de transformação da educação, da qualificação dos franqueados. Da sua rede, né? Da sua rede. E a gente teve a felicidade de atender, continuar atendendo essa rede, já faz um bom tempo, já faz um ano que nós estamos conosco. Já está fazendo um ano. E a gente produziu uma série de conteúdos gravados falando sobre vários temas, sobre finanças, sobre compras, sobre a questão, inclusive, da gestão de pessoas. Enfim, todos aqueles temas que são inerentes à gestão de um negócio, nós fizemos uma série de conteúdos gravados, desenvolvemos tanto o manual básico de operação, treinamos um master franqueado. Então, é muito interessante porque nem todas as empresas franqueadoras às vezes têm essa estrutura dentro de casa para oferecer. Então, essa alternativa, né, de você buscar um parceiro, buscar uma consultoria, no caso, tivemos essa felicidade de ajudá-los, reforça a importância de você qualificar o franqueado na ponta. Né? Se a gente olhar para o mercado de franquias no Brasil hoje, e se você olhar lá no site da ABF, todos os franqueadores, você não vai chegar em 10 franqueadores que tem condição de fazer tudo sozinho. Desde que eu me conheço nesse mundo de franquias, ou até mesmo antes de eu ser do segmento, a franquia, a consultoria traz a visão externa, aquilo que a gente não está enxergando. E aquilo que não é o nosso core. Né? Então, a gente não é um especialista em desenvolver um monte de coisa, mas a gente vai buscar um especialista que vai trazer esse know-how para a gente, que a gente vai aplicar para a rede. E aí, dali a pouco, encerra esse ciclo e a gente vai ter outras demandas. E empresas de porte médio e grande, normalmente tem 2, 3, 4 consultorias atuando em diversas áreas. Então, tem consultoria para RH, porque o RH ele é uma célula funcional e que ele precisa trazer conhecimento novo. Né? E o franqueador, o empresário, ele não precisa investir em conhecimento que não é do business dele. Então, ele tem especialistas que vão trazer esse conteúdo e vai acelerar o processo. Enquanto isso, ele foca no que é a atividade principal. Qual é a minha atividade principal? É X? É nesse X que eu vou investir. O resto, eu vou trazer parceiros que vão me acelerar esse processo. É uma dinâmica difícil, você tem que ter o seu primeiro, segundo escalão muito bem preparado e muito bem alinhado para receber esse pessoal. Né? O mundo corporativo SA, né? Piada pronta, mas é mundo corporativo SA. Né? Tem boicote dentro das empresas. Sem dúvida, sem dúvida. Você já viu, claro, eu já vi. Né? Então, meu pensamento é esse. Então, a gente precisa fazer um negócio. Quem é o cara que sabe ensinar a gente a fazer? Ou a gente vai ficar quebrando a cabeça até aprender? Legal. Vamos acelerar o processo. Legal, muito bom, muito bom. Vamos economizar tempo, né? Vamos economizar tempo. E na sequência temos o quê, Fábio? Expectativa de futuro. O que você projeta para sua rede? Você está feliz com 200 lojas? Você está feliz com 1000 lojas? Duvido. Né? Então, esse cara não é empresário, esse cara não é empreendedor, esse cara não tem a dinâmica que o empreendedorismo precisa. E eu, franqueado, sem chegar a conversar, se eu quiser ser um franqueado, conversar com um cara, não, tá bom aqui, ó, não me mexo mais, não é ali que eu vou. Né? Então, você tem que ter sua expectativa de futuro. A gente volta, como é que a gente vai fazer? A gente acha que está no topo, vamos buscar o que tem de novo, porque a concorrência internacional está aí. Então, a gente está aqui no Brasil, às vezes está enxergando o que está próximo, mas você não está sabendo o que está acontecendo no mundo. Tem uma China com um grau de produtividade absurdo, a Índia se transformando numa velocidade monstro. Né? E tantos outros países que foram destruídos em guerra há 60, 70 anos, que hoje são países de primeiro mundo. Né? Então, assim, expectativa de futuro. O que você projeta para o futuro? Como projeta para o futuro e o que vai fazer? Né? Franqueado, preste atenção nisso. Né? E franqueador, não relaxe. Porque o franqueado, muitas vezes, ele coloca a economia da vida dele nesse projeto. Então, se você não traz uma perspectiva de futuro, falar para o investidor, né? Porque o franqueado é um investidor, né? Falar ao investidor, aqui, além do suporte, você tem uma perspectiva. Olha minhas taxas de crescimento, olha o que nós somos, olha a nossa presença junto ao consumidor. Então, isso tudo faz parte dessa expectativa, né, de futuro que tem que ser trazida. Né, o franqueado ele aumenta muito o risco dele quando ele coloca a economia da vida dele no negócio. Né, e quando ele não sabe o que fazer com isso.
E o franqueador, eu como franqueador, se o cara tiver o dinheiro da vida dele, eu mando procurar emprego. Não coloque tudo ali, porque vai colocar em risco a família dele. Porque empreendedorismo tem risco, mas tem que ser um risco calculado. Exatamente. Sempre. Isso é muito importante. Você está sozinho, você quer assumir o seu risco, vamos em frente. Mas quando você envolve a tua célula familiar, tenha juízo, faça com cuidado. Mas eu, franqueador, não aceito. Tem que ter capital para investir. Isso é muito importante, Fábio, grau que você de está risco. dizendo, porque isso mostra o nível de responsabilidade, o nível de compromisso, se colocar no lugar do investidor, né? Porque não interessa nada para a marca você colocar um cara que daqui a pouco ele não consegue segurar, né, o rojão de que é uma gestão diária, né, do varejo. Friamente né? falando, o primeiro que ele deixa de pagar se ele quebrar sou eu. Sim. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Ele vai deixar de pagar impostos, vai deixar de pagar o fornecedor, vai parar de pagar a locação dele, o contrato de locação, se ele for um locatário, vai parar de pagar funcionário e está quebrado. Muito bom, excelente. Então, não dá. A gente falou muito sobre o sucesso que é a franquia, o ecossistema de franquias no Brasil, ele atingindo um nível de maturidade, mas nem tudo são flores, né? A gente queria falar um pouquinho, né, Renato? Sim. Agora dos anti-cases, né? O que pode dar errado? O que você percebe dentro daquela célula de franquia? O que dá errado e o porquê que dá errado, Fábio? Tudo pode dar errado. Que é grave isso, né? Mas assim, se o franqueador não planejar a expansão, ele corre o risco de não abastecer a rede. Então, é básico, elementar. Né? Mas se não tiver uma previsibilidade, e se você não andar a sua expansão no ritmo da sua capacidade de atendimento, que imagem você leva para o mercado? É a tua marca que está lá. Sim. O franqueado quebra, mas a tua marca quebra junto. Esse negócio de abre e fecha, não é legal. Não é legal para a marca e você envolve um monte. Tem um problema social nisso, né? Tem Sim. sim. A cadeia é toda grave. E grave, rompe toda a cadeia. E é grave, e principalmente sua marca, porque construir uma marca, né, vocês como consultoria, os trabalhos que vocês fazem, já fizeram, alguns eu conheço, quanto custa isso? E quanto custa reconstruir? Então, tudo pode dar errado. Isso do lado muito sob a ótica do franqueador. Agora vamos olhar a ótica do franqueado. O que pode dar errado, Fábio? Quais são os problemas que você encontra no teu processo de gestão diário que você já faz há tantos anos? Começa escolhendo. Se o franqueado escolher errado, algo que não tem a ver com ele, e se não fizer o critério da avaliação no passo a passo, a tendência de dar errado é grande. Mas o desafio não acaba nunca, né? Você tem lá um negócio... depois que abriu a porta, ok, selecionei, tudo lindo, abri a porta, subi. E agora o que eu faço? E agora? O D+1 depois da inauguração é essencial. Se for uma loja, você fala, tomara que não entre cliente, porque eu não sei o que fazer. Né? Mas por quê? Se você não foi treinado, se você não conhece seu produto, se você não conhece sistema, você não vive sem sistema. Então, até o sistema, a operaçãozinha de balcão ali, o beabá, se você não souber fazer integração de sistema, não souber comprar. Né? Então, assim, se franqueado e franqueador não estiverem alinhados, não tiverem com o mesmo propósito, tem tudo para dar errado. Exato. Sim. Assim, fuja. Porque, né, Renato, a gente fala de franquia, mas a franquia é um varejo, igual ao outro. E a gente, por estar tantos anos, né, Fábio, nesse setor, a gente infelizmente é chamado só em situações graves, né? No caso de vocês. Porque a gente atua muito em projetos de reestruturação de empresas, né? Empresas que estão passando por chamado de stress, estão com uma série de problemas, e outras empresas que estão dentro de um processo de expansão. Mas, via de regra, é aquela pecinha que está ali na frente do balcão ou atrás do balcão, que é o problema, né? Então, você lida com questões familiares, relacionamentos internos, pessoas que não têm conhecimento de gestão do negócio, pessoas que não se dedicam para atender o consumidor, entram num processo de consumo de caixa, porque eles não têm uma capacidade de fazer planejamento. Isso. Então, embora seja uma franquia, os problemas são os mesmos que a gente encontra em qualquer varejo. Em qualquer lugar. Não é verdade? É a questão de separar a conta de luz.
Qual é a conta de luz pessoa física, qual é a conta de luz pessoa jurídica, né? Que é a gestão de caixa, que muita gente não sabe. Né? 90%, ouso dizer, 90% dos empresários não sabe explicar a diferença de gestão de caixa e de competência. Sim. Né? E não pode dar certo isso. Né? E bons franqueadores, inclusive hoje, dão treinamentos de gestão financeira, básico. O básico. Desde o básico, né? básico. A separação da finanças da ensinar família, ensinar a fazer um DRE. DRE. Né? Que você entra no Google, você puxa diversos modelos de DRE para qualquer tipo de segmento. Exato. Mas as pessoas não sabem Não usar. sabem fazer. Né? E tem gente que é acomodada e procura uma franquia achando que vai dar tudo certo. Não vai. Né? Tem frases prontas aí do dia a dia da vida da gente. Assim, uma loja aberta sozinha, com marca X bem trabalhada, ela vai vender 50% do potencial dela. Se não tiver a atuação do franqueado, os outros 50% não vêm. E aí a conta não fecha. Sim. Porque depende da dedicação do franqueado, né? Dedicação dele como empreendedor ou como gestor de pessoas dentro daquele micro negócio que ele tem. Ele, claro, ele entrou na franquia, ele quer crescer, ele quer uma segunda, uma terceira, uma quarta loja, mas ele precisa fazer a primeira loja dar resultado, né? Para que o franqueador, para que a franqueadora tenha confiança no processo de expansão dele, né? Como gestor, como empresário. Se ganhou dinheiro, abriu a primeira franquia, achou que está tudo fácil, começa a ir para o clube de manhã. Né? Faz a primeira dar certo, aí você faz a segunda dar certo, e em algum momento você começa a pensar no seu projeto de sucessão. Sim. Né? Então, quem tem família, quem tem sócio, tem que começar a pensar no projeto de sucessão. Bons franqueadores já pensam nisso, já tem módulos formatados de como fazer, já estão homologando o sucessor. Porque quando você... E essa homologação se dá junto até a própria franqueadora, a franqueadora que faz. Apoiando, né? Apoiando esse processo. E a franqueadora homologa o sucessor. Porque quando você abre uma franquia, você abre com o operador X. Sim. Aí a segunda geração nem sempre tem as mesmas características. E às vezes você abre com o cara, o casal se separa e o cara não quer mais. Dúvida, aí a esposa vai ficar com a franquia. Exato. Ela está preparada para isso? Né? Então, isso tem que ser tratado no início do processo. Quem vai operar? O casal são casamento de comunhão de bens, parcial, separação. Como vai funcionar, você tem que enxergar para frente. Porque amanhã depois pode não dar certo um casamento. Quem vai ficar na operação? Você aprovou um, aí vai ficar o outro. É interessante, né, Fábio? Você está comentando uma série de questões que estão me fazendo refletir alguns pontos. Né? A relação não é uma relação de CNPJ para CNPJ. Não. É de CPF, né? É de CNPJ para CPF. Porque no final você tem pessoas ali, famílias, né? Você está mexendo com as finanças da família, você está mexendo com o sonho das pessoas, você está mexendo com a rotina delas, né? Então, se a marca, né, seu franqueador, ele não tiver esse nível de responsabilidade, esse nível de comprometimento com o franqueado... CNPJ não respira sozinho. Não respira. Né? Então, e aí, e por outro lado, o franqueado está com a tua marca como franqueadora. E a imagem da tua marca para o cliente daquela loja onde o franqueado está operando, e se estiver operando mal, quem está operando mal é a Body for Sure, é a Valizer, é a Companhia Marítima. O cliente não está sabendo se é franqueado, se não é. Exatamente. Né? E se o franqueador não respeitar aquilo que ele construiu, a gente vai ter problema ali na frente. Sim. Fábio Figueiredo, queria que você agora falasse para pessoas que desejam investir em franquias, né? Um potencial franqueado. Quais são os conselhos que você daria, 3 grandes conselhos que você daria para essa pessoa que você está te ouvindo, está te vendo agora? O que você falaria para ele? Ousem, invistam e persistam. Simples assim. Né? Mas com responsabilidade. Legal. Olhe o passo a passo, tudo que a gente falou aqui nesse período que a gente está junto. Pé no chão. Pezão no chão. Se precisar voltar, volta e começa de novo. Mas são essas 3 recomendações. Muito legal. E nenhuma das 3 vive sozinha, né? Nenhuma das 3... Nenhuma. Né? E faça o beabá. Né? Faça estudo, vai fazer Empretec, vai fazer um monte de estudo na feira de franquia.
a gente conversa com muita gente. Sim. Né? E para alguns eu falo assim, cuidado que alguém vai te vender uma franquia. Renato, fala para o Fábio um pouquinho daquilo que você viveu no setor de alimentos, né? Sim. Trabalhando dentro da empresa da sua família, né? Essas questões das relações, fala brevemente essas questões das relações familiares, né? Porque vocês vieram de um processo muito bem sucedido de sucessão familiar, né? Conta um pouquinho pro Fábio sobre quais foram as principais características que deram certo lá nesse processo de sucessão familiar dentro da empresa. Eu diria, Luiz, Fábio, o principal sucesso de um processo de perenidade de empresa, seja ela pequena, grande ou média, seja ela uma franquia ou não, é a transparência e a clareza do processo. Né? Então, o empresário, o franqueado, acabei de assinar um contrato com o Grupo Rossetti, vou abrir a minha primeira loja. Perfeito. Ele já tem que estar pensando na continuidade daquela loja, seja com esposa, seja com irmãos, seja com filho em idade adolescente. Ele já tem que formar na cabeça dele a ideia de continuidade. E essa ideia de continuidade precisa ser partilhada com o restante da família, que é o que aconteceu no grupo da Voz Supermercados. Né? Até um determinado momento, não existia esse pensamento. A partir do momento que a segunda geração começou a entrar na empresa, a segunda geração trouxe essa discussão. A primeira geração, de cara, teve um processo de resistência normal, vai existir são conflito. São demandas novas. Cabeças novas. Né? Cabeças novas, demandas novas, etc. Mas vamos sentar na mesa e vamos ver o que a gente vai fazer, o que é melhor para a empresa e o que é melhor para a perenidade da empresa, para a empresa continuar, e o que é menos arriscado para a continuidade da empresa, a forma como a família e o patrimônio se organizam. Né? Claro que uma loja franqueada, ela vai precisar também dessa característica, né? E você bem falou, né? Porque o franqueado, ele é um operador, ele tem que ser homologado, ele tem que ser homologado validado, e autorizado, validado, aprovado pela franqueadora. Então, se o franqueado tem um plano de vida, né? Eu estou com essa franquia, eu tenho 40 e tantos anos, abri a minha primeira loja, vou abrir a segunda, vou abrir a terceira, com 60 anos eu quero me aposentar, eu quero ir para o clube, e eu quero que o meu negócio continue. Eu já pensei nisso, nunca consegui. Então, se você tem esse plano, você precisa se planejar antes. Né? Você precisa tomar algumas atitudes antes. Você vai precisar nomear e vai precisar que a franqueadora aprove a tua nomeação, né? Porque sem contar que a gente não é eterno, né? A gente exatamente. E a gente faz planos, mas pode não estar. E tudo isso precisa ser feito em vida, né? Que é o que a gente sempre fala nas empresas familiares onde a gente está. Discute todas as questões, todos os conflitos, não vão ser discussões fáceis e cada família vai tomar a sua decisão. E pessoal, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos assistindo, vejam o nosso podcast sobre empresas familiares. É muito legal. Sim, sim. Traz experiências vividas, né? Até parece redundante, mas de fato experiências vividas, porque a gente vê muitas pessoas... Fábio, sabe aquele comentarista de futebol que o cara nunca entrou em campo, mas o cara se mete a dar palpite? É o comentarista do resultado pronto. Isso, exato. Então a gente sempre traz aqui gente que vive no varejo, gente que passa as dores do varejo. A gente costuma dizer o seguinte, a gente faz a seguinte pergunta: você já foi cobrado por resultado alguma vez? Você foi cobrado por venda, por margem, por giro? Não fui, então desculpa, vai viver um pouquinho. Exato, vai viver um pouquinho disso para depois falar. Então, já teve a barriguinha no balcão? Já teve a barriga no balcão? Você já trabalhou 24%? Já trabalhou 24%? Já varou a noite para inaugurar a loja? Então essa experiência que o Renato comentou da família dele é a experiência que ele viveu, então ele trouxe aqui uma série de coisas que são legais para a reflexão, né, do nosso dia a dia de varejo, né? Já participei de algumas franqueadoras e já vi todos os modelos: multinacional, empresa familiar, empresa em construção, empresa familiar que virou SA, que abriu capital. Então, já vi um pouco de tudo. E não existe jogo fácil. Exatamente. E não existe jogo ganho. Não tem. É tudo construção e olhando para o futuro com perspectiva de crescimento que a gente olha para frente. E o jogo precisa ser de conhecimento de todos, precisa ser claro e transparente. Não existem decisões fáceis numa empresa que sai de uma constituição familiar e abre capital, por exemplo. Imagina. Não existem decisões fáceis. O importante é que as decisões sejam tomadas e sejam de conhecimento de todos. Porque você presta conta para o acionista. Exatamente. É importante que, assim, somos uma sociedade em construção.
estamos apanhando. Sim. A única crise nova que a gente viveu foi a Covid. Todas as outras a gente sabe como lidar mais ou menos. Aqui no Brasil nós somos experts. Elas vêm, elas voltam, a gente cresce. E a próxima Covid a gente já vai ter vivido. É verdade. Essa foi a única novidade. Essa foi a única novidade que a gente... Né? A gente precisa para ontem de uma reforma tributária. Sim, exato. sim. Exato. Dessa vez eu acho que vai, hein? Desde que seja uma boa reforma tributária, porque fazer só por fazer é melhor não, às vezes é melhor não acontecer, mas precisa. A gente não vive mais com esse manicômio tributário que a gente tem hoje. Sim. Né? Então, quando você pensa no canal de franquia, como é que você implanta um Omni-Channel super eficiente com 200 CNPJs na rede, 500, 1.000. E com substituições e STs para lá, STs para cá, desoneração aqui. DIFAL e um monte de coisa. Então, é para ontem ou para anteontem, ou a gente está 30 anos atrasado. Mas a gente precisa. Agora, de qualquer jeito, é melhor deixar como está. Né? Precisa estar organizado. Eu acho que o Congresso é responsável. Tem todas as vertentes. Não vai acontecer do dia para a noite. Tem acomodação, mas a gente precisa. É para ontem. A gente não vai sobreviver de forma competitiva por muito tempo do jeito que está. Até para dar ao país a capacidade de destravar esse crescimento, né? Que você mencionou na nossa conversa aqui. Poxa, somos um mercado de 200 milhões de habitantes, mas tem muita gente fora do consumo, tem muita gente para entrar, tem muita desigualdade. Então, como você reduz desigualdade? Com crescimento econômico. Então, para crescer economicamente, você tem que tirar as travas de uma legislação tributária maluca, né? Exatamente. Vamos lá. Fábio, como que as pessoas te encontram? Você está nas redes sociais? Como que as pessoas te encontram? Fábio Figueiredo. Fábio Figueiredo. Facinho, né? Fábio Figueiredo. No Instagram é fabio.figs, mas é um Instagram bem familiarzinho, assim, bem discreto. Né? Mas o figueiredo@gmail.com é direto. Legal. Né? E a 360 me acha. Com certeza. Acha, com certeza. Fábio, muito prazer te receber aqui. Que legal cara. falar com vocês. Muito legal. Bom te ver, Renato. Bom te ver. Que bom. Quem não conhece o supermercado da avó, visite. Faça suas compras. Visite, a família agradece. Faça suas compras. Quantas lojas são? São 13 lojas, sendo 10 delas com a marca da Avó Supermercados e 3 delas com a marca Poupa Aqui, que é a marca de atacarejo. Todas elas em São Paulo aqui. São Paulo e Grande São Paulo. Você tem que consumir. Então, quem puder, visite. Visite. Pessoal, olha, a gente pede que se você gostou do conteúdo, compartilhe, fale com o seu amigo, curta aqui, por favor, envie pautas para nós, comentem, a gente vai ficar muito satisfeito e vamos fazer todo o nosso esforço para respondê-los, também vamos interagir. E a gente queria falar uma coisinha para vocês, nós vamos sortear 5 consultorias grátis para vocês que são 5 diagnósticos, né, Luiz? Diagnósticos que nós vamos realizar, a gente vai ter o prazer. Então deixe aí seu comentário que nós vamos fazer um sorteio, nós vamos fazer uma seleção para que a gente possa ter um mix de vários segmentos distintos e vai ser uma forma também de a gente ajudar aquilo que faz parte da nossa proposta de valor, da nossa missão, que é a transformação do varejo, né, Renato? Perfeito. Transformar as empresas por meio de vocês, das pessoas que nos ouvem, que nos assistem. Legal, pessoal. Nosso site www.360varejo.com.br. Vai ser uma satisfação ouvi-los. Um grande abraço e até o próximo episódio.